muito é a questão de a gente ter dificuldade de conseguir passar essa linguagem mais técnica, mais rebuscada de construção de um projeto, que seja, para um mestre que está ali na esquina, ali, tocando berimbau debaixo de uma árvore, na pracinha ali, que não sabe nem escrever, né? Ou mesmo ou qualquer tipo de outra situação que tenha, outro mestre de capoeira, mas que não tem experiência nenhuma em construção de projetos, né? Então, dessa forma, a gente acaba excluindo muita gente, né? Eu mesmo tenho um trabalho dentro da comunidade quilombola de Moita Verde, lá em Parnamirim, lá para dentro mesmo, né? Os quilombolas. Lá o pessoal, se você jogar um projeto para eles fazerem, dificilmente alguém vai chegar e fazer um projeto, para qualquer área que seja, entende? Não porque eles são, talvez não sabem escrever, mas por não ter tido o contato com esse tipo de necessidade de linguagem, né? Então, o capoeirista está muito preocupado, ele quer muito, vou estar junto porque vai sair recurso para capoeira, mas quando você vai ver que vai sair o recurso para capoeira, tem uma dificuldade tão grande de sentar e implantar um projeto e fazer levantamento de uma coisa, e de outra, e fazer justificativa e aquela coisa toda. Aí desiste, né? Então, assim, eu não sei, ao mesmo tempo que é uma pergunta, também é uma provocação para a gente dizer, poxa, como é que a gente pode facilitar isso? Não é que a gente facilitar mais com menor custo, mas com menor peso de conteúdo denso, sabe? Olha só, nesse edital que teve agora da Audi Blanc, eu fui contemplado com uns 5 mil. Eu comprei essa caixa aqui, ó, e comprei ali microfones para poder ir para dentro de Moita Verde, lá para a comunidade, fazer algumas tardes de capoeira com as crianças, para eles cantarem, para se comunicar com a comunidade, coisa e tal. Então, assim, eu peguei o recurso que era um prêmio para mim, mas eu investi no próprio projeto para a comunidade, né? Enfim, essa é uma pergunta. É como a gente qualificar essas pessoas para poder ter acesso ao edital, né? Para poder te dar acessibilidade. A segunda questão que eu trago é uma pergunta a respeito se a gente pode concorrer em duas categorias. Eu posso ir para fazer um projeto audiovisual e outro projeto para outros, né? Outra categoria, se eu posso. Ou se dentro da mesma categoria de outros eu posso colocar em dois, não sei. Uma outra questão que eu vou levantar aqui é com relação à escola, a capoeira escola. O mestre Marcos, há quase 40 anos atrás, ele inseriu a capoeira dentro da escola. E a capoeira está na escola há muitos anos, né? Há muito tempo, e se mantendo, às vezes diminui a frequência de alunos, mas interessante que os alunos que estão na escola são capoeiristas que estão na comunidade, então sempre estão interligados. A capoeira sempre está na escola. Só precisa alguém chegar lá e chamar com berimbau. Com certeza vai aparecer capoeirista numa escola. A questão que a gente passa hoje é a dificuldade de, do sistema escolar aceitar um profissional, ele talvez não considere nós como profissionais de capoeira, né? Um profissional da cultura popular, atuando dentro de uma escola sem vínculo algum com a escola. E aí cria várias barreiras para que a gente não entre. Não, você não é formado em educação física, você não tem CREF, não sei o que lá, e tá. Né? Professor de capoeira que teve aqui um tempo atrás fez isso, fez aquilo outro, não sei o que lá. Né? Então, não adianta a gente criar um projeto para capoeira na escola sem qualificar o profissional da capoeira. Né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Eu penso dessa forma. E a gente tem que aproveitar essa carona de 40 anos de história aí, pegar Mestre Marcos, que é formado em educação física, e tem essa experiência toda aí, e ele vê como é que ele pode, junto com o coletivo aqui, construir um corpo de profissionais que possa estar orientando, qualificando essas pessoas que querem entrar dentro da capoeira com a escola, e ver de que forma esse profissional de capoeira dentro da escola possa ter um mínimo para se manter lá, né, com um trabalho sério, né? Eu vejo dessa forma, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Acho que eu até falei demais já, né? Meu tempo já vai esgotando aí. Mas muito obrigado a todos aí. Eu penso sempre que a gente tem que primeiro qualificar para depois fazer. Não adianta te jogar o edital aqui e querer que a gente se vire para fazer, porque não vai dar certo. Isso, a prova está aí, né? E até uma ressalva que falou aí
sobre o edital que passaram, que eu participei, que foram contemplados alguns mestres e alguns professores, né? De certa forma, foi errado e foi certo ao mesmo tempo. Por que que eu acho? Errado, porque eu não me recordo se tinha edital que era somente para mestre. Eu não me recordo. Pode ser que eu esteja errado com isso. Mas eu não podia jamais deixar de contemplar um professor e outro que está dentro de uma comunidade, lá dentro, de muito risco, lá em Ponta Negra, um outro que está dentro do Planalto, com um trabalho lá, segurando a capoeira, ajudando a educar aquelas crianças lá, tirando da rua. Aí eu não vou premiar esse camarada porque ele não é mestre de capoeira. E ainda detalhe, sobrou vaga, era para X, ficou menos, sei lá, 5X que não se inscreveram. Então a gente tem que pensar muito nisso, a gente pensa muito, às vezes, na condição de eu mestre em primeiro lugar, eu mestre em primeiro lugar. Não, eu, a capoeira em primeiro lugar, poxa. A capoeira em primeiro lugar. Eu penso dessa forma, a capoeira em primeiro lugar. Nós tivemos a sorte de chegar primeiro, mas o que a gente vai fazer a partir do que já estão atuando é o nosso legado. A gente tem que continuar esse legado da capoeira. Então, me desculpa falar demais aí, mas eu penso que a gente pode construir muito mais quando a gente pensar na capoeira e não pensar no mestre ou no grupo de capoeira. Valeu, gente. Obrigada, Igor. Juntar os outros dois para eu comentar. Ivanildo, agora é tu. Boa tarde a todos. Né? Me chamo Ivanildo, trabalho com capoeira. E aqui é mais uma provocação. Você acabou respondendo aí algumas coisas, mas minha linha de pensamento é muito parecida com a do mestre Igor. Né? A gente encarou, criamos um projeto de registro dentro do grupo do CONCAP, do Conselho de Mestres. Eu convidei alguns outros mestres, amigo meu, e implantamos esse documentário, né, de buscar e de caminhar dentro dos interiores do estado do Rio Grande do Norte, documentando os mestres, conversando com os mestres, ouvindo as histórias e sabendo de onde veio, para onde iam, porque, primeiramente, para a gente poder construir algo, para a gente chegar em algum canto, a gente tem que saber de onde a gente saiu, primeiramente. Né? Então, esse registro foi muito essa minha curiosidade. Né? Então, a gente identificou realmente isso aí que o mestre Igor acabou de falar. A gente tem muita informação e pouca formação. Infelizmente, a capoeira do nosso estado é feita dessa forma. Né? Então, o que veio na lei Aldir Blanc realmente dificultou um pouco as pessoas, que a maioria dos mestres não tinha uma formação mais aprofundada para poder fazer. Eu trabalho em escola voluntária há 25 anos, né? Eu sou cria de projeto social, comecei em projeto social dentro de escola, fui presidente de grêmio, e nessa escola que eu acabei meus estudos, eu continuei fazendo trabalho de capoeira. Então, para mim, eu venho de comunidade de risco social alto, né? Eu moro em comunidade até hoje, não tenho pai, né? Perco meu pai com 12 anos de idade, na esquina da minha casa, pós latrocínio. Então, na minha comunidade, eu tinha de tudo para caminhar para um lado não tão bom. Então, a cultura, ela desperta também essas questões mais sociais, questões ela agrida essas questões sociais, da inclusão social, de um todo. Então, eu continuei criando um projeto dentro da minha comunidade, que eu não queria que ninguém passasse por aquilo que eu ia passar, e eu mesmo, sem informação nenhuma, criei algo que eu sabia que a capoeira, da mesma forma que me educou, eu podia educar outras pessoas. A maior dificuldade do capoeirista para a gente é adaptar, né? A gente adapta as coisas. Né? A escola não está adaptada para o recurso da capoeira, não está adaptada para o recurso da cultura. O capoeirista, ele sempre se vira. A maior quantidade de capoeira dentro do nosso estado aqui é dentro de conselhos comunitários, escolas, nem espaço físico a gente tem para a gente poder realmente manifestar a nossa cultura, para a gente poder passar, transportar. A capoeira é aquela arte que mata um leão por dia para poder sobreviver, né? E os grandes mestres fizeram isso, estão aí até hoje. Então, para encurtar, a gente sempre estamos adaptando.
Mas essa questão de formação é fundamental. Essa formação para a gente vai ser fundamental justamente para a gente poder também criar os projetos, buscar algo a mais, que muitas vezes a gente tem informação e pouca formação. Período de pandemia, através do Meet, eu criei um projeto dentro da minha escola para mim não parar de dar aula. Comecei a dar aula com Meet, com meus alunos da capoeira. Dali, um certo momento, eu juntei com outras pessoas e criamos um projeto para fazer evento online. Fizemos evento online, buscamos isso, criamos programas, criamos uma plataforma, enviamos, tivemos intercâmbio com outros países, com outros estados, trazendo, aproximando. Então, eu queria perguntar se também entra nisso aí, essa questão desses eventos online, se cabe também como audiovisual, que a gente acaba trazendo toda essa história, a gente tinha os momentos dos mestres falar, contar as suas histórias, contribuir para o entendimento de todo mundo. Então, obrigado a todos, estou um pouco gripado aqui, mas é uma satisfação conhecer a senhora, a mestra Sandra já vinha falando, o mestre Irani, sou aluno do mestre Irani, do Grupo Capoeira Cordão de Ouro e do estado do Rio Grande do Norte. Obrigado a todos os meus irmãos aí de capoeira aí que estão presentes na reunião, e a mestra Paulette aí, que como eu tinha dito, vim de projeto, comecei com a mestra Paulette aí, com 10 anos de idade, e graças a Deus estou até hoje na capoeira. Obrigado, mestre, por me apresentar a capoeira. Obrigada. E aí, Ana Paula, por favor, vamos. Aí depois eu vou, né, comentar em cima do que você colocou, né, tem uma pergunta específica, uma colocação. E aí, por favor, Ana Paula, 5 minutos. Boa tarde, Marilane, boa tarde a todos os amigos e amigas da capoeira. O que eu venho falar aqui já veio em outras falas, né? Eu também, vamos dizer que eu tenho uma afinidade bem maior com a fala do mestre Igor e a fala do mestre Ivanildo, a fala do mestre Perninha também e as demais falas. Mas essas 3 eu quero enfatizar. Em relação ao edital que foi falado, da Lei Aldir Blanc, eu queria só mesmo fazer uma colocação, porque, assim, como o edital foi para mestre, sobrou vagas e as outras pessoas participaram, hoje eu tenho a visão do mestre Igor. Por que não? Se a pessoa está fazendo um trabalho na comunidade, né, tirando a criança do ócio, o adolescente do ócio, e trazendo e tentando formar dele um cidadão. Então, ele pode sim participar. Então, o que eu venho colocar é o seguinte, nos próximos editais que tiver, né, dependendo, se for uma categoria para mestre e não for preenchida as vagas, que tenha a observação que as outras categorias, as outras graduações possam vir participar, que sejam da capoeira, né? Em relação também, você já respondeu, Marilande, a participar em outros segmentos. Pronto, a capoeira tem a parte do maculelê, do samba, né? Ela pode participar de outro segmento. Existe um movimento aqui dentro do estado com as meninas vem fazendo, né? Vamos dizer, o coletivo feminino. Então, elas também podem participar na parte do segmento das mulheres. Entendeu? Então, assim, o que eu quero saber é isso, em relação, no caso, ao coletivo, né? Os outros segmentos você também já respondeu em relação ao maculelê, ao samba, e botar essa observação em relação ao edital, aos próximos editais que vierem, para ter a observação, se é para a categoria de mestre, se não for preenchidas as vagas, se estiver sobrando vagas, que tenha observação no edital para as outras graduações na capoeira poder participar, né, e ser contemplado. E também a questão da capacitação, que o mestre Igor falou, que o mestre Ivanildo também falou. E não só em relação a projetos, mas como tem esse projeto aí do governo, por uma cultura de paz nas escolas, que vamos introduzir, se tudo der certo, a capoeira nas escolas, em um todo, porque já existe, né, só os fortes que eu digo, realmente, os que são capacitados é que estão dando aula até hoje, nas escolas, né? São trabalhos que vêm há mais de 10 anos, 15 anos, são as mesmas pessoas dando aula naquela escola. Então, que exista também, se for possível,
uma capacitação para quem for trabalhar com capoeira na escola. Pronto, a minha parte é só essa. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Adorei uma mulher também aqui, falando, trazendo as considerações. É sobre isso, mulher. A gente tem que estar nos cantos tudo também. E obrigada, né, a todos esses homens que aqui estão por absorver e deixar que a inclusão de fato aconteça, porque a gente tem que, né, ocupar os espaços. A gente está... Vou responder essas aqui, e aí eu coloco também... em relação às perguntas, a gente tem, na nossa lista, faltando uma pessoa fazer pergunta, que é o Jean Capenga, mas outras pessoas acabaram levantando a mão aqui, então vou procurar responder essas o mais rápido possível, para que dê tempo de mais 3 pessoas fazerem a pergunta e a gente caminha, né, para a finalização. E aí coloca, aí as meninas atualizam que seriam as outras 3. Mas vamos lá. Vocês 3 trouxeram coisas que a gente concorda plenamente, que é em relação à formação, né? Porque, assim, gente, em relação à burocracia, o que acontece? Existem coisas que a legislação pede e nos exige e não tem para onde a gente correr. Mas a Audi Blanc foi feita baseada numa legislação, que é a 866. E essa é uma legislação mais careta, mais tradicional, mais burocrática. Ela exige mais coisas, ela exige uma prestação de contas mais acirrada, ela exige uma burocracia de informações, e a Paulo Gustavo já vai ser mais leve. Então, isso que vocês colocaram, editais mais simples de entender, o nosso propósito é esse, é fazer o edital o mais simples possível, até porque isso também é transformar em edital acessível. Quando a gente fala em edital acessível, não é só para cego, não é só para surdo, não é só para pessoa com deficiência intelectual, é para quem, ao longo da vida, não teve um aprofundamento no estudo o suficiente para entender, porque tem pergunta que a gente lê, mas que a gente não entende. Por mais que a gente saiba ler as letras, a gente não entende o que ela quer dizer. Então, a gente quer fazer os editais o mais simples possível. E sim, vão ter algumas oficinas que a gente vai fazer de projeto, de como escrever os projetos. Para isso, a gente vai estar aqui se organizando, vai estar trabalhando com pessoas, vai estar entendendo quais são os perfis dos editais que vão acontecer, e a partir disso a gente fazer algumas oficinas, formações sobre projetos, que podem ser físicas ou virtuais, porque a gente precisa, né, atender diversas... A gente tem no Rio Grande do Norte 10 territórios de cidadania. Então, fisicamente, a gente tem que ir nos 10 territórios de cidadania. Até porque no audiovisual, por exemplo, apenas 5 desses territórios apresentaram propostas, 5 não. Se 70% da lei agora é para o audiovisual, a gente tem que ir lá formar pessoas naqueles territórios que não apresentaram, certo? Mas isso também vem para a escrita de projeto. Então, a gente quer deixar os editais mais simples, vai fazer a oficina de como as pessoas escreverem projetos, e alguns virtuais, de forma que, às vezes, virtual, a pessoa consegue participar melhor, fica gravada, a pessoa consegue olhar isso em algum outro momento. Além disso, Igor, que uma das coisas também, para que você colocou essas pessoas, né, que lá estão, quilombolas, a gente está trabalhando com um conceito de busca ativa. A gente tem instituições como a UERN, por exemplo, que está fazendo um estudo sobre os povos quilombolas do Rio Grande do Norte, e a UERN vai nos ajudar a chegar nessas pessoas, a chegar nessas comunidades e apresentar o edital da Paulo Gustavo. E, para isso, a gente vai ter uma equipe. A intenção é que a gente tenha em cada campus do IFRN, em cada campus da UERN, essa é a intenção, porque pode ser que um ou outro não tenha estrutura física para isso, por exemplo, tem alguma questão que a gente não possa ocupar o campus, mas, em linhas gerais, a gente tem nesses lugares um escritório, um lugar que você que quer saber da Paulo Gustavo, você vai ter alguém para te ajudar. Isso inclui, por exemplo, ajudar as pessoas que precisam se expressar na oralidade e que não conseguem se expressar do ponto de vista gráfico da palavra escrita. Então, esses escritórios também serão lugares que as pessoas podem ir para lá e vai contando a história, vai ajudar, e a pessoa vai digitar e vai transformar aquela informação num edital físico. Por quê? Diferente da Audiplan, que vocês mandavam os editais por e-mail, se recebia aqui, depois vocês ficaram na dúvida, que algumas pessoas até colocaram, eu não sabia o que acontecia com o meu projeto, eu não sei se ele foi recebido, eu não sei se ele passou.
A intenção agora, na Paulo Gustavo, a gente tem uma plataforma, o edital está lá, você se inscreve lá, e lá você vai vendo o andamento do seu projeto. Foi corrigido, a nota dele foi tal, fui aprovado, não fui aprovado. Diligência, o que é diligência? Diligência é você ser chamado para aprovar uma coisa ou outra, mas você não pode acrescentar documento novo. Então, em algum momento, até em falas anteriores, colocaram, vocês não chamam a gente para corrigir alguma coisa que estava errada. Existem alguns processos seletivos que não se pode fazer isso, que é ilegal você ir lá chamar uma pessoa para corrigir alguma coisa, porque a atenção ao projeto faz parte do processo. Porém, como a gente vive num país de desigualdade social imensa e de um letramento também muito... não necessariamente chega a todas as pessoas, porque nem todo mundo que sabe ler consegue entender, né, aquilo que está colocado. A intenção é que a gente deixe e use esses lugares, esses campos do IF, esses campos da UERN, e também a gente vai ter plantão virtual para poder tirar dúvidas, de forma que a gente possa preparar mais pessoas para escrever editais. E aí a gente quer fazer isso não só por isso, para que mais pessoas sejam capacitadas a entrar em outros editais que venham surgir por aí, de instituições nacionais, por exemplo. E essa busca ativa vai nos ajudar a chegar nessas pessoas e também pessoas que vão transformar a oralidade em escrita, tá? E aí, editais em categorias, né, diferentes que tinham colocado, porque, no fundo, vocês podem participar de editais em categorias distintas. Por exemplo, participa de um edital de formação e participa de outro edital de audiovisual. A quantidade, a gente vai ver na Audiblanc, vocês podiam participar ser premiados em até 3. Se inscrever até 6. Você poderia ser premiado em 6 vezes, sendo 3 em pessoa física, 3 pessoas jurídicas e 3 editais. Então, existiu também, realmente, algumas pessoas se colocaram aqui em relação à concentração de recursos numa só pessoa, porque na Audiblanc, né, você poderia ser contemplado até 6 vezes. 3 pessoas físicas. 3 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas. A Paulo Gustavo não caminha por aí. A Paulo Gustavo coloca em quantidade mais pessoas e menos pessoas acumulando projetos. E aí, é isso que vocês têm que conversar, porque se você é proponente de um projeto, você pode ser o produtor de outro projeto, você pode fazer parte da organização de outro projeto, mas de forma a dar essa diversidade. A quantidade exata que cada um vai ser premiado, 1 ou 2, a gente está vendo por essas escutas, até para que o recurso seja bem distribuído, certo? E que entra, né, isso que o Ivanildo colocou também, que tem muita informação e pouca formação. E eu acredito, Ivanildo, que por esse caminho que a gente quer chegar nas pessoas, quer fazer oficinas de projetos, diferente do período da Audiblanc, que o Covid ainda estava na ativa, não se conseguiu se encontrar, por exemplo, a Paulo Gustavo já permite que aconteçam algumas oficinas, certo? E eu concordo plenamente contigo. O esporte, a cultura e a arte é o pai e a mãe, o tio e a tia, o avô, a avó de muita gente por aí. Por quê? Essas lacunas que ficaram ao longo das nossas vidas, e pessoas queridas que se foram, que a gente fica meio perdido em casa, nos falta orientação, nos faltam até quem nos dê uma educação, muitas vezes, né, pela morte, pela ausência. O esporte nos ajuda, a arte nos ajuda a ter disciplina, a fazer amigos, a ter afeto, a respeitar o outro, a aprender a conviver em coletividade, né? A gente tem uma roda de capoeira, você tem uma sistemática dessa roda. As pessoas não fazem o que querem, não entram em qualquer lugar, né? Você vai pede berimbau, você pede tradição, você entra. Ou se a roda está aberta mesmo, você pode entrar em qualquer lugar. Eu entendo que isso de acordo com o grau que vai sendo, que você vai avançando, né? Os desafios vão sendo outros. Mas existem as disciplinas, a disciplina que vocês estão ali ajudando a formar. Então, onde a gente conseguir colocar a arte, a cultura e o esporte na vida das pessoas, eu acho que só tem ganho, certo? Aí a Ana Paula trouxe aqui a questão, né, do edital dos mestres, em relação a se tiver sobrado vaga, ter isso no edital. Aí você fez uma observação bem importante, mulher, que edital, tudo tem que estar escrito. A gente não pode mudar as regras depois do edital finalizado. Se o edital falava que só mestre, aí tinha que ser mestre. Porém, você colocou aqui o segmento de mulheres.
As mulheres na Lei Paulo Gustavo, elas terão, ou como proponente, é uma pontuação extra, é uma cota, tá? Não terão editais específicos para mulheres. Assim como na Paulo Gustavo, eu não acredito que a gente vai conseguir ter tipo, um edital específico para mestre, como de manhã o pessoal pediu, um edital específico para videodança, onde o pessoal do circo pediu, um edital específico para lona. Por quê? Porque é 30% para a gente transformar em recursos para diversas artes. Os editais serão mais generalistas. Festival, curso, circulação, de forma que pessoas de diferentes expressões possam concorrer e os pareceristas fazerem uma média. Então, não vai ter assim, 90% veio da arte visual e 10% vai ser para circo, capoeira, dança, movimento rítmico, carnaval. Não, existirá um equilíbrio. Mas é importante que, na hora de escrever os projetos, né, todo mundo se dedique a fazer da melhor forma possível. A gente vai orientar da melhor forma possível que a gente conseguir fazer com as nossas pernas, braços, coração, corpo, mente. Porém, editais muito específicos a gente não consegue na Paulo Gustavo. Talvez na Albi Blanc a gente volta a dialogar, né, com uma coisa muito mais direcionada, porque os recursos são distribuídos de forma igual. Ok? Obrigada por essas considerações. A gente está caminhando aqui para o final. E nas perguntas. E aí, Igor colocou aqui, né? Também a sugestão dos editais serem mais diluídos. É importante vocês colocarem essas sugestões, tudo isso, mas a intenção também é que também tem que ser diluído, mas é para fazer a execução de projetos. Então, que sejam valores que, de fato, um projeto consiga ser executado com dignidade. É diferente de uma premiação, que o valor pode ser menor, porque você recebe o prêmio e não necessariamente você tem que fazer alguma coisa com aquilo lá. Mas, de acordo com o edital, se for circulação, por exemplo, que vai em mais de uma cidade do município, se vai fazer um festival, né, exigem valores que são valores que vão sempre dialogar com aquilo que o edital está pedindo, certo? Mas é uma boa sugestão para ser anotada aqui. E aí vocês mesmos podem fazer também junteiro entre vocês e alguém que conhece mais, dar essa oficina para o outro também, somando essas ações que a gente vai fazer aqui, tá? Vocês colocaram aqui em Varaura Rural e Lagoa Grande, vive ministra suas aulas. Precisa muito do apoio dos senhores, pois as minhas forças estão acabando e fazer a cultura sem ter apoio de ninguém, infelizmente. Fazer cultura popular no nosso país tem que ter muita força, fé, foco. Não é fácil. Onde a gente puder somar, a gente vai somar. A gente não consegue chegar nos 167 municípios, mas a gente vai fazer oficinas por território, os 10 territórios de cidadania. Mas é bom lembrar que vocês também podem procurar os gestores dos municípios de vocês, porque cada prefeitura também vai usar 5% para recurso operacional. Isso pode incluir oficina. Cada município vai ter o edital de formação para ensinar as pessoas a fazerem audiovisual. E vocês podem procurar os gestores e gestoras de cultura do município de vocês, os prefeitos e prefeitas. Alguns municípios ainda não aderiram a Paulo Gustavo. Então, vocês também podem saber aí no secretário de vocês, olha, como é que está aí? Já aderiu a Paulo Gustavo? A gente vai entrar, meu município está ok? Faz essa forcinha também procurando os gestores e gestoras, certo? E aí, abrindo aqui para a pergunta, a gente tinha na fila apenas uma pessoa no período da inscrição. Foi encerrada, que é o Jean Capenga, e aí o Rodrigo depois levantou a mão, e aí a gente tem, por favor, esses 2 seres que ainda não fizeram perguntas, que aí podem fazer agora, por favor. E, enquanto isso, eu vou lendo aqui e faço os comentários também no que vier escrito. Quem é o da vez? Na vez, quem estava aqui era o Jean Capenga, e aí depois o Rodrigo. Vai tu, Rodrigo, porque o Jean, se ele aparecer, ele fala logo depois de ti, porque está no mundo aqui. Essa licença aqui é os mais velhos e os mais novos, né, dessa comunidade. E
Eu estava no trabalho, acompanhando tudo, agora estou na rua, estou fazendo aqui um extra, né? A minha pergunta é o seguinte: eu estou vendo que a contrapartida é mais voltada para o audiovisual, né? Eu, eu tenho um trabalho na comunidade do Planalto, né? Lá tem a gente construiu lá uma sede própria, né? Com recursos do nosso punho mesmo, né? Mais de 10 anos que a gente tem esse trabalho. E o último edital que rolou o ano passado, eu fui contemplado, que está gerando aí essa reviravolta aí na mente dos capoeiristas que estão um pouco pensando que eu invadi, né, o território da mestria, mas que lá não tinha né, um texto explicando, dizendo que era só voltado para o mestre de capoeira, e sim para o mestre de cultura popular, né? E eu até levei essa pauta para o mestre Arrepio, mas ele falou que podia concorrer na maior tranquilidade possível. E aí eu tomei decisão e caí para dentro e deu tudo certo, né? Então, concorri, deu certo, não invadi. Eu fui dentro da lei, dentro da lei de Blanc, do contexto da lei, não invadi nenhum território além do que foi necessário, né? E é isso. E sobrou muitas vagas, né? Afinal de contas, sobrou bastante vagas, né? Após teve a segunda remessa e foi até manejado para uma outra área, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: se eu posso fazer uma contrapartida voltada para a comunidade, em alimentos, em produtos de higiene pessoal, ou só se for a contrapartida voltada realmente para o audiovisual. Beleza? É isso, muito obrigado pela essa minha participação. Bom, Jean, Capenga estava inscrito, mas acho que ele não está. E aí, Caio está aqui com a mão levantada, e aí, como se essa pergunta do Jean, se alguém que não fez pergunta puder fazer, né, agora, senão o Caio, que está com a mão levantada, pode fazer aí essa pergunta, até porque ele tem feito uma explicação inicial. E aí a gente finaliza, eu respondo essas daqui. Quem já falou, pessoal, para manter a ordem, tira a mãozinha. Vou responder, tá? Qualquer coisa vocês indicam aqui no chat que a gente vê. O mestre Álcio, Meire, ele não falou, eu acredito que ele ainda não falou ainda, né? E o mestre Álcio, ele levantou a mão. Ele já tinha levantado anteriormente, eu acho que ele ainda não falou. Tá, não deve ter baixado aqui. Rodrigo falou agora, está com a mão levantada ainda, Rodrigo. O mestre Álcio, isso. Obrigada, Fernando, obrigada. Então, é isso, um vai ajudando o outro aqui. Aí, por favor, Álvaro, assim. Boa tarde a todas e a todos. Secretária Marilândia, secretária sem secretaria, é interessante isso. No município também não fica muito atrás, não. Eu fui servidor público durante 11 anos do Estado, da Secretaria de Transporte e Obras, depois transformada em infraestrutura. Depois passei um bom tempo na prefeitura e muito tempo na Secretaria de Planejamento do município, onde foi realizado o PPA, né? E aí eu venho dizendo à turma aqui, você falou aí, interessante, da gente participar, entrar também no PPA. Porque eu digo muito, políticas públicas sem orçamento, meu amigo, não vai existir, não vai ocorrer. Por enquanto a gente está tendo a oportunidade de ter o recurso federal, mas a gente tem que também entrar na esfera estadual e municipal. A gente já perdeu o PPA do município, não foi falta de alerta, de aviso, não. Mas aí é a questão que o mestre Igor, a mestra Pauleta, o mestre Ivanildo enfatizou, né? A questão da capacitação. A gente chamar o pessoal para compreender. Porque quando alguém falou aí, eu não me lembro quem foi, não sei se foi o mestre Caio, quando se fala em recurso, foi o mestre Perninha,
Quando abre, vamos abrir uma instituição pró-capoeira, aí todo mundo já pensa em dinheiro, aí aparece todo mundo. Quando vê que não entrou um centavo, corre todo mundo. Eu acho que isso é em todo segmento. Mas aí a gente tem que começar a pensar maior, né? A médio, a longo prazo, não só a curto prazo. Se a gente pensar só a curto prazo, não vai existir, não. Então, aí é onde a gente tem que entrar nas políticas públicas, trabalhando, como o mestre Ivanildo sugeriu muito bem ontem na nossa reunião, audiências públicas, né? Na esfera estadual e municipal, nas câmaras municipais de cada dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, também na Assembleia Legislativa. Outra coisa, professora, secretária, você falou também no mapeamento das comunidades quilombolas. Nós temos um trabalho numa comunidade lá em Touros, chamada Geral, que ela ainda está inserida como um quilombo, não. Eu vim saber, no curso que eu estava fazendo, eu disse, como não está? Então, é bom fazer esse mapeamento mesmo, e inserir todas as comunidades realmente que são quilombola. E tem um trabalho da inclusão social, que a capoeira em si só, né, ela faz um trabalho de inclusão social maior, gerador da inclusão social no mundo. Eu não vou dizer Brasil, não, é no mundo. Então, que a gente venha abrir as portas, que a gente venha abrir nossas mentes, que a gente se abra, né? Aproveite a oportunidade aí, a secretária, a deputada, entre outros parceiros que estão surgindo em nossas vidas, e a gente abraçar essa ideia aí e realmente lutar pela nossa arte, para que a gente tenha êxito, né? Porque se a gente ficar só na falácia, a gente não vai chegar a lugar nenhum, não. É chegar a ter objetivo e produtividade. E a capacitação, na minha concepção, eu sempre entendi, capacitação tem que ser continuada. Toda e qualquer capacitação. Eu sou mestre de capoeira, beleza, mas eu também tenho que me capacitar. Todos nós temos que se capacitar. Tenho formação acadêmica? Tenho formação acadêmica, mas ainda tenho que me capacitar, né? Então, cabe para todos. Só isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Alcio. E aí, vindo de trás para frente também, eu acho que é exatamente o que você falou, né? Nós, seres humanos, acho que a gente tem que ir se capacitando ao longo da vida. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, sempre alguma coisa que vai deixar a nossa vida, ou aumenta a nossa capacidade de atuação no mundo do trabalho, ou a gente aprende coisas que deixam a nossa alma mais feliz, o nosso corpo. Mas o fato de estar aprendendo faz bem para o corpo, para a alma, para o coração, para as relações sociais. E cursos, né? A intenção agora da Paulo Gustavo é que a gente consiga fazer cursos para que mais pessoas consigam elaborar projetos e, com isso, serem os proponentes das suas próprias histórias também. E como o próprio edital já tem um recurso lá para cursos e formações na área audiovisual, então nós também teremos mais pessoas capacitadas para audiovisual no Rio Grande do Norte. Uma coisa que você trouxe realmente é muito importante para que a gente participe do PPA, para que a gente coloque lá a nossa proposta para a cultura, para que a gente coloque a nossa proposta no campo da capoeira, do patrimônio imaterial, aquilo que vocês acreditam que o Estado, a gente está começando a secretaria, né? A gente, como falei, né, sobre secretaria extraordinária, a intenção é que a gente crie a secretaria no mais rápido possível, e para essa secretaria ser criada, a gente tem que ter orçamento e tem que ter ações e planos. Então, vão no PPA e coloquem sugestões para que seja um caminho para a gente também, tá? Porque a política pública se faz dessa forma. E aí, Rodrigo, em relação às contrapartidas, lá na apresentação, eu coloquei algumas contrapartidas que a Lei Paulo Gustavo sugere, como, por exemplo, ações em lugares abertos, públicos, comunidades, escolas e hospitais. A contrapartida social é doar papel, caneta, comida, ela não está incluída na Paulo Gustavo como uma contrapartida. A contrapartida da Paulo Gustavo é a contrapartida cultural, não social. Não que no seu projeto você não possa, você está atuando na comunidade que vê que tem questões péssimas assim, de manutenção, você vai atuar no lugar X, vai fazer uma roda de capoeira, vai fazer uma oficina de maculelê, vai fazer um grande samba no lugar X, e quando você chega lá, no lugar, você vai ver que as pessoas não têm condições de ter papel, de ter
a luz, você vai usar a luz daquele lugar e vai ser uma problemática. Você pode contribuir do ponto de vista social, mas isso não é uma contrapartida, isso não é considerado uma contrapartida para a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, a contrapartida é cultural, é uma ação que você vai fazer naquele lugar e a intenção é que seja a cultura chegando à maior parte das pessoas, certo? E aí, em Minas Gerais, a gente, né, finaliza no nosso calendário aqui de diálogo, a gente finaliza as inscrições, a gente já finalizou. Meu coração fica muito partido, gente. Eu vou confessar para você que, como gestora, quando eu vejo, meu Deus, tem mais gente querendo falar, o nosso tempo acabou. E aí, como? E aí, assim, é bem complexo. Então, vamos fazer o seguinte, até pelo tempo que a gente tem, um tempo de planejamento aqui. A gente faz um meio termo. Não abrimos mais nenhuma inscrição, mas eu peço que as pessoas que vão falar agora, que sejam 2 minutos, no máximo, 3, correndo para que a gente possa, certo? De fato, fechar, finalizar e caminhar para as outras ações aqui programadas, tá bom? Então... Faço só uma observação, Mary. A mestra Sorvetinho, ela é a segunda mulher que fala. A primeira foi mestra Paulette. Então, assim, no caso dela, a gente abriu uma exceção, dá um tempo maior, pelo fato de ter a representante feminina, mais uma representante feminina falando. Gente, como mulher, eu não vou dizer para você, não, ela não vai ter tempo, mas a gente também entendeu uma metodologia, e aí, por favor, a Sandra, mestre Sorvetinho, a gente vai colocando aí, tu vê aí dentro desse tempo aí o que pode ser colocado, é muito mais para a gente também, tu que é do IFRN, sabe muito bem como é que a gente é com metodologias, questões, né, bem específicas para a gente conseguir fazer as nossas ações todas. Mas lá vamos, por favor, Sandra, fala o que você gostaria, depois o Paulo, e aí Caio já falou, então peço, né, se vou falar para finalizar algo bem concreto e rápido, tá bom? Boa tarde, prazer em revê-la, secretária Marilande, mais uma vez, muito prazer em revê-la, tá? Mas é só uma perguntinha, seu áudio está fechado. Só uma perguntinha que eu tenho a fazer. Agora, mestre Sorvetinho. Então, abre o áudio aí, por favor. Ok. Estão me escutando bem agora? Positivo, né? Então, boa tarde. Né? Só uma pergunta Tá que eu tenho a áudio, fazer. mestre. Oi? Posso fazer? A gente está escutando super bem, Sandra. Pode continuar. Tá, obrigada. Ninguém está escutando, não. Você está escutando? Ninguém está escutando, não. Ninguém deixa. Tá sem áudio. Pessoal, vamos manter a fala da mestra Sorvetinho, por favor. A gente está mantendo, mestre. Foi só uma observação, igual o senhor fez naquela hora, sem ser a sua fala. A gente está escutando. Está escutando, sim. Boa tarde, mais uma vez. Desculpa. Aqui a todos e a saindo nada, Sandra. Para mim também não. Não estou escutando. É o quê? Não, vamos fazer o seguinte. Qualquer coisa a gente escuta o Paulo agora. Sandra, tu quer entrar e sair de novo no aplicativo? Às vezes é o aplicativo que dá problema. Tu desliga e entra de novo no link, certo? Porque pronto, dois certo agora. Porque eu não quero. Eu não, estou Eu não escutando. estou, não. Não está dando certo? Eu estou escutando ela. Então... Eu estou ouvindo ela, sim. Mestre Sorvetinho, saia do aplicativo, entre novamente, Já porque saí. algumas pessoas não estão escutando e outras estão. Pode ser algum problema no aplicativo. Aí, enquanto isso, o Paulo fala, né? Isso. Sandra, entra, ou desculpa, sai e entra de novo. Porque, inclusive, não está nem aparecendo o ícone aqui do microfone no teu aí, tu desliga e entra de novo no link, certo? E aí agora que apareceu. Mas Paulo fala e depois vem a Sandra. Paulo, 2 minutos, por favor. Boa tarde, Marilande, grande culta, e também a todos os mestres, professores aí, aquele boa tarde, né, que eu falo muito pouco. Eu tenho uma pergunta só a fazer sobre a participar estadual e municipal, né? Que eu trabalho na música, eu sou músico, hoje eu vivo da música, a capoeira eu tenho
do mesmo tempo que foi aos 13 anos de idade, eu tenho a capoeira como minha companheira e tenho vários professores já formados, né? Sou formado por mestre Marquinho, né? Que a gente tem uma certa equipe e saber a probabilidade de participar, vamos dizer, municipal e estadual, se há condições. E fazendo uma colocação sobre a questão ainda da Lei Aldir Blanc, né, que foi comentado aí, sobre a questão vamos dizer assim, de a galera não procurar ajudar, né? Que existe nome para isso, mas vamos dizer, a galera não procurar ajudar, como dizer, vamos se juntar, vamos fazer isso. Não existe um certo trabalho em equipe assim. Às vezes o pessoal imagina, mas não existe, né? Eu tive a ajuda de alunos meus e nós somos mestres, mas não sabemos tudo. Aprendemos com o aluno. Todo mundo sabe disso, isso é um ditado normal. Então, teve muito a desejar nesse lado aí de não ajudar. Se eu sei fazer um projeto, não ajudar a equipe tal. Por isso que ficou a maior parte de mestre fora, foi por essa situação que não citaram aí. Estou acompanhando, não acompanhei desde o começo, mas não citaram aí. Então, a minha pergunta foi aquela, e isso aqui é uma colocação, né? Porque a equipe tem que procurar se unir, vamos conversar e ser realista, né? Que tem mestres aí que gostam de ajudar, que me ofereceram projeto, Paulo, qualquer coisa, vem aqui, não vou citar quem, mas quem quis me ajudar, ajudou, né? Ajudou em perguntar se eu precisei. Mas como hoje eu tenho um aluno que consegui que ele me ajudasse, não precisou. Então, tem que ser mais maleável nisso aí e dizer que se ajudem. Vamos se ajudar? Vamos ser verdadeiros? Não ficar escondido por trás de uma câmera, que eu sou realista. Falo pouco por causa disso. Entendeu? Ficar por trás de uma câmera dizendo, não, porque tem que fazer. Não, tem que se ajudar entre em equipe, como a senhorita pediu aí, para a gente se unir para fazer o audiovisual. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil fazer entre a equipe do grupo. Obrigado e boa tarde para todos, gente. Um beijo de Paulo do Vale. Aquele abraço. Obrigado, Mari. Deus abençoe sempre essa sua inteligência. Show. Maria. Estamos juntos. Essa inteligência construída de forma coletiva. Cada um vai botando um pedacinho do conhecimento. E a inteligência vem daqui e daí. Eu aprendo bastante com cada live que eu faço, com cada encontro como esse. Sandra, consegue? Consegue? Sim. Consegue me escutar agora? Não? Positivo, Sandra. Oi? Positivo. Sim. Então, Marilane, é um prazer revê-la, viu? Mais uma vez, assim, 500 vezes, né? Eu não consigo escutar. Eu também não. Eu também não. Ninguém está me escutando aí? Também não, tá saindo não. Aqui também não. Um problema aqui no meu aparelho, porque eu já saí, já Acho que ela entrei. não saiu do aplicativo. Ela tem que sair. Saí sim. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo também. Sempre tu tá ouvindo, porque tu tá perto dela, né? Mais alguém. Quem estiver me ouvindo, deixa essa minha fala para uma outra oportunidade. Eu acho que não conheço. Eu conheço certo. Eu estou ouvindo, mestre. Eu acho que tem alguma coisa, eu acho que tem algum áudio aí com volume demais. Se você fosse Eu sugiro que a mestra Sandra fale para quem está escutando e a gente repassa. Eu estou escutando perfeitamente, então a gente pode Tá, mestre. repassar. Eu acho, mestre, que ela teria que baixar algum áudio que está aí alto demais. Só é baixar que dá para ouvir. Eu acho que tem áudio alto. Não tem áudio ligado alto aqui, não. Foi a primeira vez que a gente viu isso. Um grupo que consegue escutar, um outro grupo que não consegue escutar. Em linhas gerais, a tecnologia acontece que vai para todo mundo. Eu realmente nunca vi isso. E aí, então, quem está me escutando, Marilane? Na verdade, né? Quem estiver me escutando, deixa essa minha fala para uma outra oportunidade, tá certo? A mestre entrar de novo. Eu acho que isso tem muita finalidade. Se a pergunta era para a Mira, ela não está escutando, acho que não tem muita afinidade para a mestra, não, porque a mestra queria lançar a pergunta para a Mira. Se ela não está escutando,
Tá. A gente tem algum problema aqui. Então, por exemplo, se alguém que estiver escutando quiser repassar a pergunta ou o comentário, diz. Ou então, Sandra, se quiser digitar aqui. Quem tiver... O que você prefere, se é digitar ou se alguém traz a informação. Licença aqui, Não, ó. eu prefiro deixar essa minha fala para uma outra oportunidade, ok? Muito Ok. obrigada. Mestre Elcio, pode repassar o que ela está falando. Desligar o áudio e deixar só ela falar. Marilane, ela disse que ia deixar para outra oportunidade a fala dela. Tá. De qualquer forma, Alcio, como você está escutando, se quiser colocar o assunto, quiser dizer aqui, a gente repassa. Ela já disse que queria outra oportunidade. Tá. Qualquer coisa você coloca aí no chat. Sandra, desculpa, não entendi. Ainda nem vi isso aqui acontecendo. Um grupo que não escuta. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Tomara que não aconteça novamente. Mas, olha só, gente. Eu agradeço. Mas a gente responde. Pois não? Respondeu Paulo. Paulo, é o seguinte, vocês podem ter um projeto tanto no município quanto no estado. O que é que não pode? Um projeto igualzinho, vocês colocarem no município e colocarem no estado. Porque se vocês forem contemplados nos dois, vai dar duplicidade, o mesmo objeto recebendo dinheiro 2 vezes. Vocês colocam uma roda de capoeira com uma ação formativa, por exemplo, no município, e às vezes o mesmo projeto, a mesma ideia pode acontecer em outro lugar, de outra forma, em outro horário. E com isso, vocês colocam um projeto no município e um outro projeto no estado. Vocês podem ter coisas parecidas, mas que não podem sobrepor os mesmos serviços. Você não pode colocar no orçamento que você vai contratar, ou você vai trazer um mestre de fora para o seu evento no município e o mesmo mestre para o evento no estado. Coloca mestres distintos, projetos distintos. Você pode, e no seu caso com a música, se você vai fazer um show musical e não pode ser no mesmo lugar, o mesmo projeto, certo? Mas você pode colocar projeto nos dois, tanto no estado quanto no município. E aí, em relação à união, gente, toda categoria, todo segmento, tem aquelas pessoas que se afinam mais, que se afinam menos, mas eu espero que, enquanto população norte-rio-grandense, população potiguar, população brasileira, a gente utilize esses recursos da Paulo Gustavo para fazer afeto, para pensar em si e no outro, para levar a cultura, o esporte, a arte, a educação a mais lares. E aí a gente mais escolas, e mais praças, e mais grupos, mais associações, mais hospitais, que a gente utilize esse recurso, que eu possa trabalhar num projeto e contratar várias pessoas desse grupo aqui, aí a Sandra faz outro projeto e contrata várias pessoas desse grupo, porque com isso o profissional da cultura, a profissional da cultura, vai conseguindo receber recursos de um projeto, de outro projeto. Porque a gente sabe que um projeto só, é difícil você pagar suas contas, pagar o custo do projeto, porque é um recurso para você fazer algo. É um festival, é uma oficina, é um show, é um espetáculo, é uma circulação de algo já existente, é montar uma peça teatral, e tudo isso tem custos. Então, a gente atua em um projeto e a gente trabalha em outro projeto, e que a gente seja capaz de fazer isso. Vocês colocaram no começo que tem a proposição do pessoal da capoeira, e aí o que é que eu peço? O mestre Arrepio que colocou no começo, né, que fez essa consideração, mestre Caio também colocou isso. A partir do que a gente conversou, a partir do que a gente dialogou aqui, eu não sei se esse documento tem alguma alteração, porque às vezes, né, a gente vai, conversa e se percebe outros caminhos, mas é muito bom que isso aconteça. A gente recebe, sim, eu não sei se vocês querem entregar agora, encaminhar agora, ou se a partir desse momento que a gente teve, vocês querem fazer alguma adequação, e manda para cá. E a gente está analisando e recebendo todos esses documentos dos grupos, mas é importante lembrar isso, gente. Com a Paulo Gustavo, 70% para o audiovisual, possivelmente a gente não vai conseguir fazer nada tão específico, tão direcionado. A gente tem que pensar nessa transversalidade, como é que uma arte dialoga com a outra. Mas eu acredito muito na nossa capacidade criativa de fazer isso. E, mais uma vez, eu venho aqui só agradecer, dizer que esse diálogo é muito importante.
Eu conheci mais da capoeira do Rio Grande do Norte, eu estou mais feliz agora. Sei que tem várias questões que a gente nem conseguiu entrar aqui ainda, que é importante para a política pública de vocês, mas como o foco é mais Paulo Gustavo, a gente vai ter outro momento de conversar, de dialogar com o segmento, para ver essas outras questões que a gente precisa conversar com a capoeira. Do lado de cá, enquanto secretária extraordinária, juntamente com essa equipe, eu peço que o pessoal, por favor, venha para cá. Aqui é só um pedaço da equipe, tem gente que está em casa também, tem gente que está em outras salas, tem gente que já foi embora aqui da Fundação, mas é muita gente aqui juntos, sonhando com esse edital. Obviamente que na Aldir Blanc já foi feito coisas, então tem as memórias positivas, eu lembro do edital da Aldir Blanc com carinho, tem as memórias negativas, eu não lembro, gosto nem de lembrar dessa Aldir Blanc, porque eu fiquei de fora, porque tal pessoa entrou, mas que a gente passe a raciocinar de uma outra forma, de uma forma mais coletiva, os problemas do passado fiquem no passado, que a gente foque agora no presente, para fazer desse momento o melhor edital que a gente possa fazer. Não vamos resolver todos os problemas de cultura do Rio Grande do Norte, não vamos resolver todos os problemas da capoeira do Rio Grande do Norte com esse edital, mas a gente espera contribuir para caminhar um pouco mais. Aqui, ó, está todo mundo. E mais um pouquinho. Que são as pessoas aqui, eu vou botar minha carinha aqui, que é quem está fazendo, né? Então, agradeço a essa equipe que aqui está. Emanem as energias positivas para esse povo aqui, porque não está sendo fácil. É manhã, tarde, noite, madrugada, muitas lives, todo esse segmento. Tive a oportunidade de estar com o Aloysio aqui, viu? Em Pau dos Ferros. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Para Pau dos Ferros. E estamos juntos, gente. Muito obrigada. Verdadeiramente, eu espero que a gente continue com esse diálogo e faça coisas muito legais. E aí, se quiser abrir o microfone para dizer tchau, estou aqui por ouvir para vocês. Era só para as considerações finais, o que a gente discutimos, teria nem 30 segundos aí para a gente poder fazer as considerações finais? Bom, porque a gente é melhor a gente caminhar para outro momento, né? Para a gente afinar a questão do edital. Aí eu acho que é um momento de reunião, tanto com a Câmara Setorial quanto com o CONCAP, para a gente realmente, na hora, sentar para falar sobre a questão do edital. Aí a gente afina, representando a Câmara Setorial e representantes do CONCAP, através do Comitê Gestor. Mas aí vai ser um documento, Mariana, entregue aí, vocês estão aceitando os documentos, é isso? Vocês recebem um documento para análise de que forma vai ser? A gente está dialogando e juntando esses documentos, todas dessas pessoas, dos grupos todos, tá? De forma que a gente vai trazer para análise, conforme dito, é importante ter esse olhar de vocês, que às vezes a gente não consegue colocar agora na Paulo Gustavo, mas consegue colocar em outra lei, mas tentem, a partir desse diálogo que a gente teve agora, já fazer uma solicitação que se enquadre nessa realidade, que vai ficar mais fácil de dar certo. E outras políticas que sejam muito pontuais, a gente coloca num diálogo futuro, da Aldir Blanc, de um edital do Estado, não sei. Coloque a proposta de vocês dentro dessa realidade da Aldir Blanc, para ser mais fácil de fato, ela ser, né, selecionada e pensada como uma possibilidade. A gente está recebendo e vai receber esses documentos de todos os segmentos artísticos, e a partir desse compilado, a gente faz a média e tenta fazer aquilo que seja... Isso. Só na lei, da Paulo Gustavo, não vai ter, no caso, edital específico para segmento, é isso? Por exemplo, que nem foi a lei Aldir Blanc. Não vai ter ou vai ter um específico edital? Não vamos ter. Por que isso, gente? Lembrando, não é para dentro dos 10% aberto para a diversidade da cultura, então. Vai estar, no caso, a capoeira está dentro da questão dos 10%, mas aberto para todas as linguagens culturais, não é isso? Desculpa, a pergunta de novo. Os 10%, no caso, dentro dos 30%, né, aberto para as diversas linguagens da cultura. Então, a capoeira se enquadra dentro dessas linguagens aí. Não vai ter um edital específico para capoeira, específico para dança, para teatro, não. Vai ser aberto os 30% para as diversas linguagens. Sim, é para isso que a gente está caminhando, mas, conforme dito, a gente está dialogando e conversando para entender essas diferentes naturezas. A gente não tem, assim, um formato aí, esse e acabou. A gente está nessa escuta. Só que, pelo que a gente vem dialogando e pela escuta, vai ser difícil, com 30%, a gente ter editais específicos para cada segmento.
Mas a gente está nessa escuta, a gente está entendendo quais são as necessidades de cada um, e a partir disso a gente junta, analisa aqui com a equipe e vai procurar fazer o que for melhor para essa coletividade. Então, olha, tá vendo? Ainda conseguiu traduzir a pergunta da Sandra também, que é, como 70% para audiovisual, 30% para todas as outras, a gente não pode dizer hoje, nesse exato momento, que terá um edital específico para a capoeira. Vocês podem sim colocar aí, colocar no edital, colocar o que vocês gostariam de ter, ou pensar em algo mais específico. Mas como todos os segmentos têm pleiteado algo dessa mesma natureza, a gente vai precisar ver o que o recurso de fato consegue comportar. Por enquanto, o que tem é o diálogo, a escuta, não tem nenhuma definição que não muda nada. Entendi. Ok. Marilande, eventos que são realizados há mais de 20 anos, eles vão ter que ficar dentro desses 10% aí? Eventos enormes que trazem assim muita cultura, muita diversidade, muitos mestres de fora, eles vão ficar dentro dos 10%, é isso? Você ouviu? 30% mais 30%? Você não está perguntando. Tá, gente. A gente precisa finalizar, até porque a gente tem uma outra ação acontecendo agora. Mas é dentro dos 30%. Quando a gente falou o número de 10%, 10% é o valor. Cada projeto tem que ter, no mínimo, 10% gasto para acessibilidade, certo? Esse é quando a gente fala em 10%. 10% é também a quantidade de proponentes indígenas, no mínimo, que devem ter. 20% para pessoas negras. Mas, quando a gente fala em edital, diversidade é 30%, certo? E aí a gente vai dialogando, vão lendo, a gente vai colocar material na Câmara Setorial de vocês, então quem está na Câmara repassa o material, veja como é que vocês vão trabalhando o grupo também, e vai dar tudo certo na medida do possível, só a gente ter essa escuta, esse diálogo, já é bem importante, e a gente vai construindo isso coletivamente, certo? Muito obrigada a todos e todas, boa capoeira para vocês, boas rodas, e eu espero ver muita coisa legal acontecendo aí dentro de vocês também. Obrigada, gente. Boa tarde, fiquem com Deus. Obrigado, boa tarde. Tchauzinho, gente. Obrigado.